E neste vídeo eu vou comentar algo que aconteceu comigo através da minha infância, né? Eu assisti o vídeo do Felca. Fica nesse vídeo que eu vou comentar o que aconteceu comigo e na minha infância, depois da gente escutar um pedaço dessa parte que tem tudo a ver com o que eu vou comentar aqui para vocês. O abuso deixa marcas para sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado. Sim, Felca, o abuso deixa marca para sempre. Foi essa parte que mexeu com o meu emocional, que eu venho sofrendo há anos e ainda faço terapia por causa disso. De uma criança não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso para sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim. Eu faço tratamento psiquiátrico não só por motivos que eu já usei álcool no passado ou até entorpecentes também, mas pelo motivo que eu vou contar já já. Seus dias. Não é só trauma para uma criança, é condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar, em muitos casos, ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, o sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna um predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. Então, mesmo que seja difícil, eu vou me abrir. Aos meus 9 anos de idade, eu passei por essa experiência horrível, monstruosa, dolorosa. Um rapaz por volta de 30, 35 anos, ou até 40, se eu não me engano, começou a namorar a minha irmã e começou a se aproximar da minha família. Claro, genro do meu pai, né, que já se foi, e era muito perto, né, convivia sempre com a gente. E nessa ida e vinda, ele morava a poucos quilômetros de casa. E eu estudava no período da tarde. E quando eu assisti esse vídeo do Felca e chegou nessa parte, veio um gatilho muito forte e essa semana tá sendo uma semana muito difícil para mim. Eu não queria vir trazer à tona o que eu tô contando aqui para vocês, mas poxa vida, eu sofri tanto com isso e eu não quero que mais crianças e menores sofram e nem os pais. Então, por isso mesmo eu tô contando para vocês. Praticamente tenho 36, né? Vou fazer 36 anos de idade e eu carrego isso comigo praticamente a vida toda, né? Faço terapia, faço tratamento psiquiátrico, como eu já disse, não só por esse motivo, por esse acontecido, por essa tragédia, mas por outros fatores também. Pois bem, eu um dia preparei minha mochila, preparei minhas coisas e passei na rua da casa dele, porque era meu cunhado, namorava minha irmã, então para mim estava tudo bem. Só que eu nasci e cresci em uma família muito pobre, sem condição para nada, a não ser comer. A gente ia numa casa da sopa, uma creche. Para você que não sabe o que é uma creche,
E outra, era uma creche de centro espírita ainda. Minha mãe cristã evangélica ia lá para trabalhar, para fazer sopa. E ali a gente conseguia nosso alimento. Então, para você ter um pouco de noção de que uma vida de uma família pobre que luta todos os dias para sobreviver não é nada fácil. Pois bem, passei na rua dele e ele estava no portão de sua casa e ele me chamou e falou: "Você quer passar no mercado e comprar um doce? Eu te dou R$ 1." Eu falei: "Tudo bem." Eu aceitei esse R$ 1. Mas de primeiro momento ele me deu esse R$ 1 e eu fui até o mercado, comprei um doce e fui até a escola. Mas nesse mesmo dia ele falou: "Se você quiser, amanhã, quando você for para a escola, passa aqui de novo. Você pega R$ 1, R$ 2, entra aqui dentro, toma até um guaraná se você quiser." Não levei maldade, porque era uma criança de 9 anos de idade, então eu não sabia quais eram as intenções desse monstro. No dia seguinte, eu fiz a mesma coisa. Passei na frente da casa dele, chamei ele me convidou para entrar, falou: "Entra aqui dentro que eu te dou R$ 1. E ainda por cima você quer tomar um guaraná?" Criança. Ainda por cima, ele era próximo da família, a gente confiava, presta atenção, pais, a gente confiava. Eu queria que esse vídeo chegasse ao máximo de pessoas possíveis e as pessoas que realmente precisam assistir esse vídeo, porque é de suma importância trazer isso como informação, porque para mim é difícil, mas para você pode ser algo que vai libertar o seu filho ou a sua filha de um possível abuso, seja qual ele for. Porque vai por mim, é pro resto da vida, machuca. E só Jesus Cristo para ajudar a pessoa a não tirar a sua própria vida. E é isso que ele tem feito comigo, tem me ajudado a não fazer. E ainda por cima, a não fazer isso com a vida dele, depois que eu cresci e me tornei adulto. Porque eu peguei uma raiva tão grande, porém essa raiva já saiu de mim. Voltando ao assunto, eu entrei dentro da casa, quando ele me entregou R$ 1, me chamou para a cozinha, foi aonde que houve o primeiro toque, que para mim, ele simplesmente quando me disse, se aproxima da... Nossa, contar esse relato, esse acontecido é muito forte, para mim é muito complicado. Já começa a vir a cena toda. Às vezes eu tô deitado na minha cama e vem como uns flashes, assim. Às vezes eu tenho insônia, 3 horas da manhã. Isso às vezes vem no meu pensamento. Aí tá contando para vocês, tá me machucando. Mas é como pegar numa rosa com espinho. Você vai pegar nessa rosa, você vai ter a preciosidade de tocá-la, mas você vai se machucar no espinho que essa rosa tem. E a vida é essa, a vida é assim. E voltando ao assunto, né, para dizer o que aconteceu, que não é fácil. Vocês não ligam não, gente, porque às vezes eu olho para lá, eu olho para cá, porque ao mesmo tempo que tá vindo essa cena, ao mesmo tempo eu tô tentando me controlar para não ter uma crise, porque senão o vídeo para e eu não dou continuidade no vídeo para poder já encerrar. Foi aonde que esse Pedro encostou atrás de mim e começou a se esfregar. E eu achava que era uma brincadeira, juro para vocês, para mim era uma brincadeira, era um carinho. E isso foi o suficiente, não foi mais nada. Eu fui pro mercado, depois fui para a escola, no dia seguinte eu entrei para dentro e aí foi onde que aconteceu de fato, porque já havia acontecido o abuso sexual ali. Isso é um fato. Eu não contei pro meu pai porque eu sabia que o meu pai iria acabar com a vida dele, meu pai iria ser preso. Eu não contei para minha mãe porque até hoje minha mãe não acredita em mim. E eu não contei para minha família. A única pessoa que acredita em mim que eu contei é minha irmã. Pois bem, no dia seguinte eu voltei, entrei dentro da casa dele
e ele me pediu para sentar no sofá, né, antes de ir para a escola. Coisa de 15, 20 minutos antes de ir para a escola, antes de dar 1 hora da tarde. E ele pegou uma revista, eu lembro até hoje. Ele pegou uma revista Playboy de mulher pelada. Foi onde que ele pediu para eu deitar no sofá e, gente, machuca demais contar isso. Pelo amor de Deus, é muito difícil. Eu já contei para psicóloga e para psiquiatra esses detalhes. Agora eu tô contando no vídeo, mas é muito, muito difícil, muito difícil. E, ó, já começa a tremer, porque é muito complicado. Eu sei que hoje vai ser 2 Revoltril, com certeza. E, enfim, quando eu deitei e comecei a esfoliar e ver mulheres peladas com 9 anos de idade, e eu falo isso com toda a verdade, pessoal. Eu não tô aqui para ganhar views, eu não tô aqui para ganhar o Ibope, nem para ficar famoso com um abuso que eu sofri com 9 anos de idade. Jamais, jamais. E ele abaixou o meu short e minha cueca, e foi onde que ele tirou o órgão genital dele e começou a se esfregar. Não teve penetração, provavelmente não sei o motivo. Eu digo graças a Deus porque iria me machucar, mas aconteceu dele fazer isso. E na terceira vez, como eu fui lá de novo, peguei R$ 1, aí foi no quarto, foi onde que ele tirou minha roupa e começou a se esfregar e passar a mão em mim. Foram 3 episódios que aconteceram que foram terríveis. Eu sei que muitos vão comentar porque eu não falei para meus pais, eu acabei de abordar esse assunto, eu conheci o pai que eu tive, a minha mãe também. Gente, entenda uma coisa, quando a criança é uma criança, eu vou falar como eu me senti após os 3 acontecidos. Eu me senti aprisionado como se eu estivesse dentro de uma jaula, sem saber o que fazer, sem saber com quem contar, sem saber com quem falar. Porque às vezes que eu tinha vontade de falar para minha família, às vezes eu tinha medo de falar e não sei o que acontecer, porque eu me fechei. Eu só saía ir para a escola, só saía, brincava, e foi onde que eu me isolava mais ainda. Por quê? Porque eu sabia que se eu contasse alguma coisa ia acontecer, alguma coisa de horrível, ruim comigo, não sei, e com ele acontecia, com certeza, mas eu não contei para ninguém, eu só vim contar agora adulto, porque eu sei que depois de um tempo, os anos se passaram, esse mesmo Pedro abusou de uma criança e foi aonde que ele abusou dessa criança e o fim ele estava na frente da casa porque relatos, né, de pessoas contando disse que o filho chegou em casa com a nota de R$ 50 no bolso e o pai pegou essa nota e por fim ficou questionando e o filho acabou contando o que aconteceu. Aí o rapaz e mais alguns caras com madeiras na mão, madeira mesmo, chegou na frente da casa dele e foi aonde que deram tanta pancada nele, tanta paulada nele e foi ali que mataram ele, literalmente. E eu não me agrado disso, porque eu perdoei. Mas eu carrego esse abuso por toda a minha vida. Era isso que eu queria conscientizar vocês. Esse meu relato desafiador para mim é para poder abrir os olhos dos pais. Assistam esse vídeo com reflexão e reflitam, porque eu sofri um abuso sexual na minha infância e até hoje eu sofro com isso. E eu acredito que muitas crianças também. Então assistam sim o vídeo do Felca e reflitam no vídeo dele porque tem muito mais ainda para ele contar.
Obrigado você que assistiu até aqui. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e, muito importante, deixe no comentário. Eu sei que vai ter homens e mulheres assistindo, pais e mães e filhos, jovens, adolescentes. Você que está assistindo, passou por uma situação horrível dessa? Comenta aqui. Não deixa de comentar. Se um amigo seu ou uma amiga sua passou, também comenta, porque é de suma importância o seu comentário. Muito obrigado por assistir.